Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas com mais uma história para contar pra gente. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um ao seu gosto, né? Hoje a gente já aqueceu bastante aqui, Hoje né, sim, com as hoje nossas histórias nós antes estamos de gravar. tagarelas Hoje a hoje, gente né? está falante. Nós estamos internacionais também, Pois né? é. Demos uma volta ao mundo aí. Pois é, só experiências internacionais hoje aqui, Para quem não gente. sabe, fora do ar aqui, a gente falou sobre convivência internacional, né? Exato. Que rendeu bastante. Culturas de outros países. Histórias da Bola é cultura também. Exatamente. Olha, Carol, hoje a gente vai aqui trazer um personagem, né? Ou uma personagem, como queiram, que também, a exemplo de tantos aí, acho que mereceria um pouco mais de reconhecimento. Mas, como a gente sempre diz, nosso papel aqui é levantar esses valores, né? Deixar o registro, Deixar né? o registro, porque daqui a pouco nós não estamos mais aqui, mas a história está aí para ninguém jogar fora. Exatamente. Mas eu vou falar um pouquinho do Renato. O Renato, jogador do Guarani, né? Uhum. E formado no Guarani e tal, que tem uma história, assim, as pessoas falam assim, mas João, o Renato é muito quieto. De fato, o Renato não fala mesmo, é difícil. É uma pessoa espetacular, mas ele não é difícil você tirar uma história do Renato, né? Ele foi sempre muito na dele, muito tranquilo. Agora, ele foi um ídolo, né? Foi um jogador que marcou presença, foi campeão brasileiro pelo Guarani. Chegou moleque, ele é aqui de Morungaba. E é uma maldade, né? Que isso aí é culpado é o Juninho, Juninho foi o zagueiro da Ponte. O pessoal chama Renato Pemucho, né? Pois é. Renato Pemucho. É pejorativo, sim, por quê? Porque incide assim na qualidade dele. E ele era uma qualidade extraordinária como jogador. Mas isso aí, contar essa historinha. Mas o problema é que na resenha da bola ninguém perdoa, né? Não. Como é que é? Amigos, Ninguém piadas à tem dó. parte. Não, aqui ninguém tem dó. Não tem parente do outro Não. lado. Ninguém tem pena. Ninguém tem pena, né? Dê pena e dê pena bonito, né? Não tem Exatamente. conversa. E o Renato é vítima. E até um apelido, viu, Carol? Renato Pemucci é um apelido que não fez bem, assim, para a carreira dele, né? Uhum. Eles levavam, assim, naquela época a molecada eles eram todos meninos, mas não foi legal, não. Tanto que eu mesmo, até em respeito, eu não chamo, eu sempre procuro falar Renato Morungaba, que é a cidade que ele nasceu. É que eles estavam treinando na seleção brasileira. Isso foi em 1982. O Renato já jogava no São Paulo e o Juninho jogava no Corinthians já. No Corinthians. O Juninho já tinha ido para o Corinthians, ou era da Ponte ainda. Não, ele tinha ido para o Corinthians, isso. E no Corinthians, e aqui em Campinas, eles foram adversários, eles pegavam, porque interessante, o pessoal daquela época de Campinas, dos derbys aqui, eles ficaram amigos, né? Eu já contei algumas histórias aqui de um jogador que jogava na Ponte, outro no Guarani, jogava contra e depois se encontravam e acabavam ficando amigos. Tem muita história de jogador da Ponte do Guarani que são amicíssimos, né? Que ficaram amigos. O Dirley e Mauro Cabeção eram inseparáveis. Nada mais saudável, né, Eram João? inseparáveis, eles se adoravam. Tanto que na morte do Mauro, o Dirley ficou muito mal. Você quer ver um outro? Zenon Marco Aurélio. Zenon Nenê, né? O Zenon Nenê que jogou na Ponte, o Zenon no Guarani. É muita amizade. Outra que eu vou falar aqui que é da história. O Renato com o Oscar, né? Isso está na história de hoje até, o Renato com o Oscar. Então tinha muito disso. Um da Ponte e outro do Guarani, mas que ficavam afinados, ficavam amigos, a ponto de virarem compadres, como viraram Renato e Oscar. Então, o Renato chegou no Guarani menino, né? E foi fazendo a sua carreira, chegou, 17 anos, já era titular do Guarani, e foi fazendo a sua carreira, foi campeão, né? Jogava muito. O Renato, para quem viu jogar como eu vi, que joguei, até brinquei pelada junto com ele, o Renato, quando ele pegava uma bola assim, cara, no arranque, a bola grudava no pé dele, e ele era daquele jogador que eu sempre gosto de frisar, né? A bola corria colada ao pé. Ela não escapava isso aqui, né?
não chegava a 20 centímetros a condução que ele tinha, que é controle é difícil, bola, né? isso. É muito difícil. Isso é para Messi, para Pelé, para né? Esses caras assim muito acima. E ele era desse tipo. E eu me lembro até, né, que quando ele jogava, meu pai gostava muito de futebol também. Meu pai tinha muito olho assim, meu pai via bem futebol. E meu pai às vezes falava assim para mim, olha, eu vou falar, e eu estava, pai, é absurdo o que você está falando. Não, não é comparação, é na essência. Meu pai falava que a essência do Renato assim, era igual a do Pelé. Eu falei, pai do céu, né? Ele falou, não, pode ver o jeito dele tratar a bola, posicionamento dele, né? Então, e eu contei isso para o Renato ficou todo orgulhoso, né? Todo cheio. Todo cheio, Renato. E depois você fica analisando assim, é verdade, ele tinha muito, né, dessa essência, dessa, né? Longe de comparar, né? Sim. Senão os caras mandam prender. Vamos guardar as proporções. Não mandam prender a gente aqui, não brinca, não. Então, o Renato foi isso aí, né? Como dizer, consagrou também muito atacante, camisa 9, porque naquela época tinha a dupla diária, né? Então, ele era o 8, o outro era o 9. Renato e Careca, Renato e Serginho, que é o tema da história, e por aí vai, né? Muito bem. Aí as coisas caminham e o sucesso do Renato era visível. E o São Paulo se interessa, evidente, alguém ia se interessar, né? Não foi apenas o São Paulo, mas o São Paulo contratou, né? Acabou o seu time, né? O time o São Paulo não é nada, ele pegava... Houve um tempo em que ele me orgulhava. Não, o São Paulo é o São Paulo. E ele, então, conseguiu contratar o Renato, né? Lá foi o Renato. E aconteceu o seguinte, viu, Carol, que quando o Renato foi para o São Paulo, o Carlos Alberto Silva, que era do Guarani, né, que fez tudo o que fez, que é idolatrado aqui em Campinas, principalmente pela torcida do Guarani, também foi contratado pelo São Paulo. Então, deu tudo certo para o Renato, né? Falou, o Carlos Alberto adorava ele e tal, chegou, claro que já chegou como titular. E, realmente, ele já foi chegando e, né, tô aqui, cheguei, vi e venci, né? E o que acontecia no elenco do São Paulo? Que isso aí você já deve ter tido muita experiência disso. O famoso ciúme, né? Sempre tem um que fica mais melindrado, né? Futebol é assim, né? Porque pouca gente sabe, mas jogador de futebol é muito vaidoso. Eles são vaidosos. Gerenciar isso é um problema. Cabe aos comandantes, os treinadores, exato. né? Imagino que o seu pai deve ter tido de problema, assim, administrar... enfim, né? Natural, né? É uma profissão que é pública, com certeza, né? Tem afinidade e tal. Então, quando o Renato chega, que ele começa a fazer sucesso, o cara do São Paulo era o Serginho Chulapa. E aí eles vão jogando e o Renato não se dá bem com o Serginho, né? Mas não por ele, porque ele era uma moça, como é até hoje. Mas o Serginho era danado, né? Que o Serginho, que é assim, que tem muita história dele, mas perdido, né? O Serginho é assim, sabe, Carol? As pessoas que conviveram com ele dizem que ele tem bom coração, que é amigo quando é amigo e tal, mas quando ele cismava era... Difícil de tirar da cabeça dele a cisma. E ele era bicho do mato, né? Ele era bicho do mato, ele tinha um comportamento assim, selvagem. Um pouco mais bruto. O Renato conta algumas histórias, diz que às vezes estava no refeitório almoçando, qualquer coisa, e ele se insurgia, tinha lá um desentendimento, diz que ele jogava cadeira. Gente, que loucura. Diz que ele era maluco mesmo. Faltou uns pininhos ali. Então. Faltou uns pininhos dele, né? Então era comum, e todo mundo sabia disso. Mas, assim, as pessoas gostavam dele, do jeito dele. Mas ele não poupava, não. Tanto que o que tem de história dele, que nós já contamos aqui, né? Uma vez ele se pegou com o Mauro, outra vez ele se pegou com o Zé Teodoro, ele não gosta. Até hoje, eles são... Olha só, o ranço ficou. O ranço ficou. Eles já estão de idade, né, os dois, mas não teve jeito. Eles levaram pelo plano pessoal, pelo terreno pessoal, que uma vez ele correu atrás do Zé Teodoro no Pacaembu, coisa feia também. Mas ele era daquele jeito mesmo. E ele, como o Renato estava na crista da onda e começou a fazer sucesso,
ele olhou o Renato assim, né? Só que ali tinha um problema, porque a posição do Renato é isso aí que a gente comentou. Era o meia que ia alimentar, né? Quer dizer, o centroavante, o camisa, depende muito do... Dependia do né? trabalho dele, do trabalho né? dele também. E foi difícil, e o Renato começou a se incomodar, e foi quando também chegou o Oscar no São Paulo. Só que o Oscar ele não tinha problema com o Oscar. O Oscar sempre foi líder, assim. E o Renato era muito apegado ao Oscar. E aí o Renato encostava no Oscar. Pô, Oscar. Aí o Oscar dizia, não, Renato, tenha calma. O Renato, né? O Oscar é o mineirão, né? Mineiro, tranquilo. E o Oscar até hoje, assim, tranquilo, né? Aquela vida lá de Monte Sião. Poxa vida. Aquele hotel que ele tem. Nossa, aliás, o hotel dele é muito bonito. Nossa Eu Senhora. já fui me hospedar lá. Esse já foi, né? Fui há muitos anos. Fui com meu pai e com a minha mãe. Ele abria muito para time de futebol também, sim, né? sim. Mas realmente é um sonho o hotel do Oscar lá. E ele era sempre assim, apaziguador, tranquilo, né? Muito inteligente, Oscar. Então ele, não, Renato, tenha calma, vai. Aí o Renato falou assim, olha, no momento em que você começar a passar a bola para ele no jogo, tal, ele começar a fazer gol, ele vai começar a mudar. Aí o Renato, mas o Oscar, não sei o que eu fiz para ele não gosta de mim, não tem jeito, né? Não, né? Aí os outros falam, não, ele é assim mesmo, tal. Aí conta o Renato, né, que ele era tão intransigente que ele invocou também com o Everton. O Everton era um meia, que você jogou no Guarani, jogou no Corinthians, né? Um bom jogador. E o Everton também era bom, só que o Everton jogava com a camisa 10, né? E o Everton, eu não sei, mas acho que existe mesmo esse tipo de jogador, que você também pode dizer. Ele tinha que jogar com a 10, o Everton. Se você tirasse a camisa 10 dele, parece que... Não sabia nem onde estava. Nunca vi uma bola. Você já viu esse tipo de... Né? Já, mas é uma coisa mais psicológica, né, João? Acho Exato. que a pessoa se apega tanto naquele detalhe, aquilo vira tanto uma muleta, uma segurança, que a hora que tira, a pessoa se perde, né? É verdade. Então não podia tirar. E o Serginho odiava tanto, né, segundo o Renato, o Everton, que falou, vou tirar a camisa 10 Olha que maldade. do Everton. E ele tramou, e realmente teve um jogo lá que não sei como é que ele fez, mas não ia jogar com a 10. Acho que deram a camisa 8 para ele, camisa 7, deram a camisa 7 para ele. E o Everton ficou todo incomodado. Aí o Everton até veio se queixar com o Renato. Aí ela falou, mas ele também não gosta de mim e tal. Mas aí o Everton, número de camisa, não tem problema, joga com a 7 mesmo, né? Mesmo. E o Everton, não, mas não adianta, eu não me sinto bem, eu não consigo, né? Aquelas coisas. Falou assim, não, mas você se adapta. Tal. Conclusão, ele foi jogar com a 7 e não jogou nada. Olha só. Não jogou nada. E o Serginho ficou todo feliz, né? Olha só. Deu certo meu plano. Companheiro de time torce contra o companheiro, né? Quer dizer, mas cabeça, né? Assim, para ver a intransigência do Serginho. Mas aí as coisas caminharam e o Renato cumpriu lá as orientações, os conselhos do Oscar. E, de fato, começou a passar bola para o Renato, para o Serginho. O Serginho começou a fazer gol daqui, gol dali, tudo, muita coisa de assistência do Renato. Conclusão, ficou amigo do Renato, assim, né? Terminando, como diz, a história terminou bonita, os dois. Terminou bem, graças Terminou a bem, Deus. não é? E correram bem. E o Serginho continuou sendo irreverente, como foi, né? Só na Copa de 82 que ele foi bem pianinho, né? Estava no meio dos cobras ali Daí ele teve que segurar a onda dele. Ele né? segurou a onda dele. Até muita gente diz o seguinte, que na Copa de 1982 o Serginho não jogou bem porque não era ele. Porque ele era mesmo acostumado às algazarras, a brigar, essas coisas. E ele teve que se conter, teve que então, entrar num personagem aí mais quietinho. E não fez bem para ele. Não rendeu. Não rendeu. Mas aqui fica, então, uma história do Renato, né? Uma homenagem ao Renato, uma lembrança ao Renato, que foi, sem dúvida, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Jogou no Guarani, no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, no Botafogo do Rio, jogou no Japão. Foi assim um jogador que inaugurou muita coisa do Japão, porque o Oscar foi, né? O Oscar foi um dos primeiros, e o Oscar levou,
né? Então, o Vadão foi também, né? Foi. Então, foi. o Vadão também acho que pegou essa época aí. Eu acho que foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho, já estava um pouco mais consolidado, né? Tinha mais não, estrutura. meu pai foi para lá em 2005. Já bem, bem depois. bem depois. E o Renato, como diz o outro, ele, junto com o Oscar, eles comeram o pão que o Daba amassou, mas ganharam muito dinheiro. Desbravaram, né, abriram um campo, Exato, né? abriram E as hoje, portas, depois, muitos brasileiros foram para lá, inclusive o nosso Oswaldo Alvarez, Exatamente. para consolidar todo aquele trabalho. Aqui uma homenagem, uma lembrança ao grande Renato, né, que vai ouvir aqui o nosso podcast e vai se sentir, com certeza, lembrado e homenageado. Tá certo. Bom, ainda bem que teve um final feliz, né, João? Essa teve um final feliz. Que bom. Não são todas, não, mas Não essa são. teve. Algumas aqui acabam meio esquisito. Bom, obrigada, João. Se você gostou dessa história, quiser revê-la, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Lá você também encontra as outras crônicas do João. Até a próxima!